Que bom que você chegou até aqui. Eu sou o professor Guilherme Galvão Lopes e eu quero te dar as boas-vindas ao meu canal. Hoje nós vamos falar sobre a Nova República. Mas antes de nós entrarmos no tema, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo e no final que você compartilhe com o maior número possível de pessoas. Hoje eu vou continuar na série de História do Brasil e vou falar sobre a Nova República. Essa aula vai ser em duas partes, até para não ficar muito cansativo para você que assiste. E na semana que vem eu vou postar a segunda parte. A primeira, hoje eu vou falar da eleição de Tancredo Neves até o governo Itamar Franco. E na aula que vem vou falar do governo Fernando Henrique, da era PT até a eleição de Jair Bolsonaro. O que foi ou o que é a Nova República? É um período histórico inaugurado em 1985 com a eleição de Tancredo Neves para a presidência da República. Tancredo Neves foi eleito por via indireta, a partir de um colégio eleitoral. Ele não foi eleito pela totalidade da população brasileira, por um simples motivo: o Brasil estava saindo de uma ditadura militar. Essa ditadura militar começou em 64, se estendeu ao longo de toda a década de 70, até que no fim da década de 70, começou a dar sinais de grande desgaste, principalmente no que se refere à política econômica. Além disso, a repressão e as constantes violações dos direitos humanos estavam fazendo com que diversos organismos internacionais pressionassem o governo brasileiro para que houvesse uma abertura política. E ela vai começar no fim da década de 70 com o fim do AI-5, a revogação do Ato Institucional número 5, que foi um instrumento mais duro, o instrumento jurídico e legal mais duro que a ditadura militar usou para justificar a sua permanência no poder, contra alguns inimigos declarados naquela época, como os comunistas, enfim, uma série de inimigos que o regime tinha escolhido para si. E a partir do fim do AI-5, a partir da sua revogação, em seguida veio a anistia política. Em 79, diversos asilados políticos voltaram para o Brasil, presos políticos foram soltos e muitos deles, ou a quase totalidade, conseguiu recuperar os seus direitos políticos. Isso fazia com que eles pudessem concorrer em eleições. Além disso, o bipartidarismo entre MDB e Arena acabou, outros partidos foram legalizados, ocorreram eleições em 1982 para escolher os governadores de estado. Antes eles também eram eleitos através de colégios eleitorais, até que em 84 começou o movimento pelas diretas já, para que fosse aprovada uma emenda constitucional possibilitando naquele momento que a população brasileira pudesse escolher seu presidente. Infelizmente, a emenda Dante de Oliveira, o nome do autor dessa proposta, ela não passou no Congresso Nacional. E em 85 houve uma grande articulação de diversos segmentos políticos para que desse fim ao regime militar, inclusive a partir de um dispositivo criado por ele próprio, que era a eleição direta. Concorreram dois candidatos: Paulo Maluf, do PDS, que era o partido de sustentação à ditadura militar, e Tancredo Neves, pelo MDB, que foi apoiado inclusive por uma facção importante, uma dissidência importante do PDS, que era a Frente Liberal, que depois se organizou a partir de um partido político, através de um partido político, o PFL, Partido da Frente Liberal, que é o atual Democratas, o DEM. Entretanto, Tancredo Neves não assumiu a presidência da República. Ele ficou doente antes da posse. José Sarney, seu vice, que era um dissidente do regime, foi empossado em seu lugar, até que em abril de 85, Tancredo Neves faleceu e José Sarney foi efetivado no cargo. Um dos principais problemas naquele momento era a economia. O Brasil passava por uma crise inflacionária muito grande, muito superior
ao que nós temos hoje, era necessário que o governo desse respostas a isso. Além disso, esse momento também havia ali uma certa instabilidade política nessa transição entre ditadura e democracia. Muitas pessoas achavam que em algum momento tinham esse receio de que os militares poderiam retomar o poder. Então era necessário criar um ambiente propício para que a democracia brasileira pudesse se estabilizar. E uma das formas de dar estabilidade ao Brasil era justamente dar estabilidade à sua moeda, acabando com a inflação. Em 86, então, foi lançado o Plano Cruzado. E um dos objetivos do Plano Cruzado, como eu já disse anteriormente, era combater a hiperinflação. E alguns dispositivos foram criados para isso, como, por exemplo, o tabelamento de preços. Se você chegasse no supermercado para comprar qualquer tipo de alimento, qualquer item, havia uma tabela oficial do governo e o mercado, o estabelecimento, ele era obrigado a seguir aquilo. Claro que em muitos lugares houve venda através de ágio, muitos produtos sumiram das prateleiras, começaram ali a onda, começou a onda de saques em alguns locais, as pessoas atacavam os supermercados, atacavam os armazéns, enfim, uma grande instabilidade social, uma grande convulsão social naquele momento. Um outro dispositivo criado foi o gatilho salarial, que era justamente um dispositivo, aquele gatilho ele era acionado, nessa analogia, ele era acionado quando a inflação atingisse determinado patamar. O reajuste era automático e, claro, isso objetivava o ganho real do salário mínimo. Vamos lembrar que a inflação é a alta de preços, a desvalorização da moeda e a perda do poder de compra por parte do consumidor. O governo alcançou uma grande popularidade com essa medida e aquele ano era um ano de eleição. Muitos acusavam o Plano Cruzado, do governo Sarney, de ser um plano eleitoreiro, principalmente o governador do Rio na época, Leonel Brizola, que era do PDT. O PMDB, partido do presidente, ganhou quase todos os governos estaduais, teve um resultado estrondoso nas urnas diante da popularidade do Plano Cruzado, só que algumas semanas depois, alguns dias depois, foi lançado o Plano Cruzado 2 e algumas medidas foram revogadas e a inflação tornou a subir. Nas eleições de 86 foram escolhidos os membros da Assembleia Nacional Constituinte, deputados federais e senadores. Qual era o objetivo da Constituinte? Elaborar um novo texto constitucional. O Brasil estava ainda sob a vigência de uma Constituição ditatorial, a Constituição de 67, que foi emendada em 69, uma emenda que inclusive a tornou mais dura ainda, concentrou muitas atribuições no executivo, deixando o legislativo praticamente esvaziado e também possibilitando uma certa manipulação no judiciário. Como a democracia ela estava se consolidando, era necessário que naquele momento houvesse um novo aparato legal com o objetivo de consolidar esse processo de redemocratização e, claro, dar todo o amparo legal e constitucional aos avanços que o Brasil tinha conquistado. O Brasil, naquele momento, passava por uma grande efervescência política. Amplos segmentos sociais se organizaram para participar da Constituinte, participar das audiências, das discussões. Inclusive, a participação popular foi direta. Qualquer cidadão poderia mandar sua proposta, sua sugestão, sua crítica para a Assembleia Nacional Constituinte. As pessoas faziam isso através de carta, através de fax, através do telefone, não existia e-mail naquela época, isso veio para o Brasil muito tempo depois, mas essa era a forma pela qual as pessoas participaram desse processo. E justamente por causa dessa participação e dos inúmeros avanços em questões civis, em direitos sociais, enfim,
todo esse aparato que foi criado a partir da nova Constituição fez com que ela fosse conhecida como a Constituição Cidadã. E ela foi promulgada em outubro de 88, fechando então esse processo de redemocratização e possibilitando que o Brasil desse um novo passo no caminho, no sentido da normalidade democrática. E não dá para falar de democracia sem eleições diretas. E foi isso que aconteceu em 89. O Brasil não elegia um presidente da República de forma direta desde 60. O último tinha sido Jânio Quadros, aquele da vassoura que renunciou, teve aquela confusão toda então. Ele tinha sido o último eleito através do voto popular. O Brasil naquela altura já estava cheio de partido político e cada um deles quis lançar o seu candidato da extrema esquerda à extrema direita. Tivemos uma infinidade: Covas, Brizola, Maluf, Guilherme Afif, Enéas, aquele 56, o barbudo, Fernando Gabeira, Roberto Freire, Lula, mas quem ganhou a eleição de 89 no segundo turno foi o ex-governador de Alagoas, Fernando Collor de Mello. Ele foi eleito pelo PRN, não era um partido tradicional. Partido de Reconstrução Nacional era um partido novo, recém-criado. E ele foi eleito derrotando aí candidatos mais do que conhecidos nacionalmente. A principal proposta de Fernando Collor era a modernização da economia. E como que ele faria isso? Através da desestatização e através da desburocratização. A desestatização previa a venda de empresas, de ativos públicos para iniciativa privada, através de privatizações ou de concessões. E a partir disso ele previa a desburocratização a partir da diminuição do tamanho do Estado, da redução do número de servidores públicos e da simplificação de alguns processos. Essas medidas do governo Collor foram conhecidas como reformas neoliberais. E tudo isso foi anunciado a partir do início do seu governo, quando a ministra Zélia Cardoso de Mello lançou o Plano Collor. Só que a medida mais polêmica, que ganhou mais importância nesse contexto, foi justamente o confisco das cadernetas de poupança. Sim, foi exatamente isso. O governo tomou à força os depósitos que as pessoas faziam nas cadernetas de poupança. Naquela época elas rendiam infinitamente mais do que rende hoje. Era um excelente investimento, uma excelente aplicação. E foi criado ali um teto dos valores que as pessoas poderiam sacar em determinado período. E o governo ia remunerar esse valor. O governo diz que tomou emprestado, mas ninguém toma nada emprestado de outro à força, né? Como era um investimento muito seguro, muitas pessoas depositavam todas as suas economias nas poupanças e várias delas se viram pobres, se viram sem dinheiro do dia para a noite. E claro, uma convulsão social também muito grande. Muitas pessoas, inclusive, chegaram a tirar a própria vida. Decorrência disso, a quebradeira foi geral e a justificativa do governo para o confisco das poupanças era justamente o controle da inflação. Acreditava-se que, com menos dinheiro circulando, a inflação tenderia a cair. Só que no meio disso tudo começaram a surgir pistas de que haveria um grande esquema de corrupção envolvendo o presidente da República, no sentido de comprar parlamentares, comprar base aliada, para que esses parlamentares pudessem votar em medidas favoráveis ao governo federal. Essas suspeitas se confirmaram quando o irmão do presidente da República fez declarações, fez confissões na mídia, confirmando o esquema, dando pistas de como o esquema funcionava. Era mais ou menos da seguinte forma: algumas sobras de campanha que tinham origem em Caixa 2, elas eram usadas para comprar esses parlamentares. E essas sobras, elas eram administradas, nesse esquema, ele era coordenado por um dos tesoureiros da campanha de Fernando Collor.
um sujeito chamado Paulo César Farias, o PC Farias. Por isso o esquema ficou conhecido por esse nome. Foi criada então uma CPI para apurar essas denúncias e como elas foram confirmadas, haviam grandes indícios de que o presidente, além de ter ciência, participava desse esquema. Em seguida, um processo de impeachment foi aberto. Importante, a informação que muitas pessoas compartilham de que o Fernando Collor foi o primeiro presidente da República a sofrer o impeachment é equivocada. Ele não foi o primeiro. Inclusive, eu tenho um vídeo que eu vou colocar aqui no card falando sobre presidentes que sofreram processos de impeachment. Ele não foi o primeiro, ele foi o primeiro na redemocratização, até porque ele foi o primeiro presidente da República eleito naquele momento. O governo Collor já estava impopular com as medidas econômicas e, claro, a denúncia de corrupção piorou mais ainda a sua situação. Diversos movimentos sociais se organizaram para pedir a sua cassação, pedir a sua renúncia, e ali surgiu o movimento dos cara-pintadas, né? Os estudantes, os universitários foram às ruas para exigir a sua saída do governo. Ele, diante de toda essa pressão, renunciou à presidência da República, ali tentando uma saída um pouco conciliatória, mas não teve jeito. O processo de impeachment prosseguiu, ele foi cassado e perdeu os seus direitos políticos por 8 anos. Quem assumiu a presidência da República foi o vice-presidente Itamar Franco, que já estava rompido com Fernando Collor. Algumas medidas econômicas tiveram continuidade no seu governo, como as privatizações, mas o principal trunfo de Itamar Franco foi a criação do Plano Real. O Plano Real foi lançado em 1994 e ele, ao contrário de todos os outros planos anteriores, ele conseguiu combater a inflação sem que houvesse necessidade de tabelamento de preços, de confisco de poupança e outros dispositivos que haviam sido utilizados anteriormente sem sucesso. Com a proximidade com as eleições, o plano foi também acusado de ser eleitoreiro, assim como aconteceu com o Plano Cruzado, até porque um dos artífices do Plano Real, o ex-ministro Fernando Henrique Cardoso, que era senador por São Paulo, ele foi lançado candidato a presidente da República, lançado como candidato à presidência pelo PSDB. Não era o partido do governo, e o próprio candidato do governo, que era o Orestes Quercia, não teve tanta atenção assim não. As pessoas, inclusive do próprio governo Itamar Franco, que estava no PMDB, preferiram notoriamente a candidatura de Fernando Henrique, que foi vitoriosa. Ele ganhou ainda em primeiro turno, ele foi eleito com mais de 50% dos votos, derrotando o Lula, que tinha chegado no segundo turno em 89, Brizola, que foi novamente candidato, ex-governador do Rio, Esperidião Amin, que foi de Santa Catarina, governador, o Quercia, e uma figura importante, Enéas Carneiro, ele foi terceiro lugar nas eleições de 94. E assim eu termino a primeira parte dessa aula um pouquinho corrida, mas só para pontuar alguns momentos importantes, alguns acontecimentos relevantes da nova república. E se você, claro, quiser entender um pouco mais, quiser uma leitura mais aprofundada sobre esse período importante que nós ainda estamos vivendo, alguns historiadores e cientistas políticos dizem que não, dizem que a nova república acabou entre 16 e 18, coincidindo com o impeachment da presidente Dilma Rousseff e com a eleição de Jair Bolsonaro. Mas se você quer ler sobre esse momento histórico importantíssimo, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo uma bibliografia bem farta para que você possa se aprofundar nesse tema. Eu espero que você tenha gostado e eu vou pedir mais uma vez para você se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo, comenta aqui o que você achou e, por favor, compartilha nos seus grupos favoritos. Até a semana que vem com a próxima parte dessa aula sobre Nova República.